Boa noite a todos. Estou aqui hoje para transmitir a palavra de Deus para os nossos corações de vocês que estão aí nas suas casas. Nós estamos passando um momento diferente das nossas vidas, né? Em que nós precisamos ficar em casa, seja por conta do vírus ou por conta de determinação do nosso governo. Um momento difícil, um momento em que nós nos abalamos por questões justas. E é isso que nós vamos conversar hoje. Vamos conversando aqui enquanto o pessoal vai entrando. E você que já está aí, vai entrando em espírito de oração, colocando o seu coração diante de Deus e falando com o Senhor. Nós tivemos mais uma semana, estamos chegando ao fim de mais uma semana. Com certeza tivemos muitos desafios, mas também temos muitos motivos para agradecer a Deus, porque nós estamos aqui. Estamos aqui com saúde, estamos aqui, apesar de tudo, com a alegria do Senhor nos nossos corações. Amém? O pessoal está entrando? Sim, que Deus abençoe a todos, a família de todos e que a alegria do Senhor esteja presente nos nossos corações, nas nossas vidas, nossas casas, nas nossas famílias, na vida daqueles que amamos. Vá colocando aí a sua vida, o seu coração, vá se colocando diante de Deus, porque Ele é o Deus Todo-Poderoso que conhece os nossos corações, conhece as nossas aflições, os nossos desafios diários. Vai colocando aí a sua gratidão, os seus pedidos e peça para o Senhor que fale com você, ministrado ao seu coração, possa ser trabalhado também, porque o Senhor ele tem esse poder de ministrar e trabalhar em nossos corações, em nossas vidas. Amém? Eu estava pensando, como sempre, quem me conhece, no que falar. Eu falaria na quarta-feira, mas eu não estava bem. E aí eu pedi ao meu pai que a gente trocasse os dias e ele falasse na quarta e eu na sexta, porque nós somos humanos, né? E todas as situações que nós passamos em nossas vidas são situações muitas vezes novas, muitas vezes já vividas, mas nós como humanos, muitas vezes nós não temos forças para enfrentar determinadas situações. Às vezes a gente entra nas redes sociais, esses últimos tempos principalmente, esses tempos em que estamos isolados socialmente, porque nós somos seres sociais, nós somos seres que precisamos conviver com as pessoas, nós somos seres que precisamos de rotina, né? Então o ser humano para ter uma saúde emocional, mental, física, precisa de rotina e nesses últimos tempos nem isso a gente consegue estabelecer. Então assim, os nossos horários ficaram confusos, os nossos compromissos ficaram confusos. Infelizmente, muitas pessoas têm empregos, pessoas adoeceram, não só por conta do vírus, mas também de estresse. Nós temos vivido muito isso, depressão, ansiedade, porque os tempos que nós estamos vivendo favorecem todos esses conflitos, todos esses desafios. E nós que conhecemos a Jesus, que temos Jesus em nossos corações, nós precisamos ter a certeza de que nesses momentos Ele está conosco. Como eu disse, nós como humanos, em momentos difíceis nos abalamos, muitas vezes caímos, muitas vezes choramos, e isso é completamente compreensível, né? Nós sabemos que temos um Deus a nosso favor, porém nós somos abalados em nossas estruturas, muitas vezes nós choramos, mas a palavra que Deus ministrou no meu coração essa manhã é uma palavra que fala muito isso. Se você está aí com a sua Bíblia,
eu peço para que você abra, deixa eu achar aqui, eu peço que você abra sua Bíblia em 2 Coríntios, capítulo 4, nós vamos ler 3 versículos. 2 Coríntios 4, 8 e 9, e depois nós vamos ler o 18. De todos os lados somos pressionados, mas não desanimados. Ficamos perplexos, mas não desesperados. Somos perseguidos, mas não abandonados. Abatidos, mas destruídos. 18. Assim, fixamos os olhos mas do que não se vê, pois o que se vê é transitório, mas o que não se vê é eterno. Então nós precisamos, nesses momentos, sabe, de desânimo, aqui na palavra fala, né, que nós somos pressionados de todos os lados, mas não desanimados. Nós ficamos perplexos, assustados, mas não desesperados. Nós somos perseguidos, mas não estamos abandonados. Abatidos, mas não destruídos. E eu gostaria que você fosse entendendo, né, cada palavra que está escrita aqui e trazendo isso para o seu coração. Quando o Senhor Jesus nos fala que Ele não nos deixaria sós, mas que Ele deixaria o Espírito Santo de Deus conosco. O Espírito Santo de Deus, Ele afirma em nossos corações todas essas palavras, que nós não estamos desanimados, não estamos desesperados. Não é que nós não devemos. Às vezes a gente conversa com as pessoas e fala assim, você não deve ficar assim, você não humanos. As situações, muitas vezes, não só do que nós estamos vivendo com relação a essa pandemia, com relação a desemprego, com relação à insegurança, com relação a tantas incertezas, não só isso, mas toda a nossa vida, se nós formos ver, o nosso dia a dia é pautado nisso tudo, em insegurança, em medo. Quem é que não tem medo de fazer uma coisa nova? Quem é que não fica inseguro em ir para um lugar que nunca foi dirigindo, por exemplo? Né? Então, o nosso dia a dia é cheio de situações assim. Porém, a palavra fala que em situações mais complexas e mais difíceis, o Espírito Santo de Deus está conosco. Ele está presente em nossas vidas, porque quando nós somos pressionados de todos os lados, Ele não nos deixa desanimar. Muitas vezes nós ficamos caídos, muitas vezes nós ficamos cansados fisicamente, mas espiritualmente existe um Espírito que nos vivifica. Quando o Espírito Santo de Deus está presente em nossas vidas, Ele sopra a vida dele em nossas narinas, para que nós possamos reviver daquilo tudo que nós estamos vivendo com relação a medo, a insegurança, a incerteza. Tantas situações, tantas emoções estão presentes e a gente não pode ignorá-las. Nós não podemos ignorar as situações difíceis, as emoções, as tristezas, as dúvidas com quais nós estamos lidando. Porém, o Espírito Santo de Deus, quando nos vê desanimados, Ele sopra as nossas narinas, a vida dele, para que nós possamos então voltar dessa nossa tristeza, das nossas angústias, das nossas decepções, de tudo que nos aflige no dia a dia, e então levantar-nos do chão, levantar-nos daquele buraco muitas vezes em que nós nos vemos, né? Porque assim, as situações do dia a dia, a convivência do dia a dia, a falta de dinheiro muitas vezes, a falta de recursos, a falta de diálogo, a falta de compreensão, a falta de perdão, a falta de tantas coisas que nós temos nas nossas vidas, que nós temos que lidar no nosso dia a dia, com a nossa família. Gente, essa pandemia nos colocou dentro de casa, praticamente obrigados a conviver com a nossa família 24 horas por dia. E isso é um desafio. Isso é um desafio muito grande, porque nós somos pessoas diferentes, que pensamos diferentes, que fazemos coisas diferentes em tempos diferentes. E isso sim é um
desafio. Quando a palavra fala aqui que nós somos pressionados, não está falando só de coisas espirituais, não está falando só de coisas muito difíceis, de entraves espirituais, mas está falando de dia a dia mesmo. Nós somos pressionados pelo tempo de fazer as coisas, pela economia que hoje está muito difícil. Nós somos pressionados pela situação política que nós estamos vivendo. Nós somos pressionados por tantas coisas que nós entramos nas redes sociais e vimos, e às vezes a gente acha que a gente precisa ter um lado, que a gente precisa se posicionar. A gente não precisa perder o nosso tempo com isso. Aliás, a gente não deve perder o nosso tempo com isso. Sabe por quê? Porque o Espírito Santo de Deus está presente dos nossos lados. E tudo que nós estamos passando não é por acaso. Aquilo que nós estamos passando, seja com relação a essa epidemia, pandemia, seja com relação a qualquer situação que você esteja vivendo, na sua casa, no seu trabalho, qualquer coisa que você esteja vivendo, o Espírito Santo de Deus fala que Ele está conosco. Então, quando nós nos sentimos pressionados, Ele nos levanta, Ele nos chama dessa pressão do dia a dia, das ansiedades, das depressões, das dificuldades do dia a dia, e não nos deixa desanimar. E quando nós temos a convicção de que Ele está conosco, nós não ficamos desanimados, mesmo que as situações estejam nos apertando para todos os lados. Nós ficamos assustados, ficamos perplexos, muitas vezes com as coisas que vemos, muitas vezes com as coisas que ouvimos, muitas vezes com as coisas que precisamos e não temos condições. Tivemos um problema aqui na nossa transmissão, mas o Senhor, Ele não permite que fiquemos desesperados, por mais assustados que fiquemos. Quando nós nos desesperamos diante de uma situação, nós precisamos lembrar que nós temos um Deus todo-poderoso, a quem nós podemos recorrer. Um Deus que é muito maior do que todos os nossos problemas, que todas as nossas aflições. E são nesses momentos que nós precisamos lembrar quais são os propósitos de Deus na nossa vida. Será mesmo que nós estamos passando por toda essa situação mundial? Será mesmo que nós estamos ficando trancados dentro de casa com a nossa família 24 horas por dia por uma situação qualquer? Será que não existe um objetivo nisso tudo? É claro que existe. O Senhor, quando Ele permite as coisas, Ele já tem os propósitos dele. E quando nós conseguimos entender que em tudo existe um propósito, então nós não ficamos desesperados. Porque nós sabemos que por mais difícil que seja a situação, nós não precisamos nos desesperar. Essa semana eu li uma coisa bastante interessante. Não sei onde eu li, se foi de um curso, se foi uma postagem qualquer nas redes sociais, que a luz entra pela ferida. Então você que está ferido, você que está abatido, você que está desanimado, saiba que é através desse seu desafio, é através desse seu problema, é através dessa sua angústia, é através dessa aflição que você está vivendo que o Senhor Jesus vai entrar na sua vida. Então você não precisa ficar desesperado, você não precisa se abalar as suas estruturas, porque muitas vezes nós ficamos abalados fisicamente, mentalmente, emocionalmente e espiritualmente. Porém, nós precisamos nos fortalecer espiritualmente para que a nossa estrutura mental, a nossa estrutura emocional, a nossa estrutura física fique em pé. E nós podemos cuidar da nossa estrutura física, nos alimentando, tomando água, fazendo exercício, tomando vitaminas. Nós podemos cuidar da nossa saúde mental e a nossa saúde emocional, procurando ajuda psicológica, lendo textos, estudando, sobre a alma, sobre as emoções, tentando entender aquilo que acontece conosco. Porém, o Espírito é só Deus que pode tocar, mas assim como só nós podemos cuidar das outras áreas da nossa vida, depende de nós também, mesmo quando cansados, mesmo quando abatidos e até desesperados, nós precisamos entender que somos nós. Por mais que o Espírito Santo de Deus esteja presente nas nossas vidas, por mais que o Senhor Jesus garante a nós
que Ele estaria presente em todas as situações da nossa vida. Ele diz: tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Porém, nós, nesse momento, é que precisamos buscar. Nós não podemos nos apegar nas nossas dificuldades e esquecer da busca. Nós não podemos nos apegar nas nossas dificuldades e esquecer de orar. Nós não podemos nos apegar nas dificuldades e esquecer que nós temos um Deus que está sempre pronto para nos abençoar. Porém, nós somos responsáveis pela busca. O Senhor está com as mãos estendidas em todos os momentos das nossas vidas, pronto para nos abençoar. Porém, nós precisamos tomar a decisão de buscá-lo todos os dias. Chegar na presença de Deus e falar para Ele assim: Senhor, estou sendo perseguida. Às vezes a gente sofre perseguição até na nossa família. Nesses momentos, as pessoas fazem questionamentos, as pessoas muitas vezes debocham até da nossa fé. E a gente não precisa se sentir abandonado, fala aqui. Quando a gente se sente perseguido, quando a gente se sente maltratado, a gente não precisa se sentir abandonado, porque o Senhor Jesus garante na palavra dele que nesses momentos nós não estaríamos abandonados. Nós ficamos abatidos, mas não seremos nunca destruídos. Porém, precisamos todos os dias fortalecer a nossa fé, fortalecer a nossa esperança. Precisamos parar de falar palavras que nos derrubam, que nos deixam tristes, e pensamentos que nos deixam tristes. Porém, nós precisamos trazer à nossa vida, à nossa mente, aos nossos corações, aquilo que nos dá esperança. E o que nos dá esperança é a palavra de vida eterna do Senhor Jesus. Ele é a fonte de vida. Ele é quem sopra em nós a vida. É Ele quem nos tem esperança. É Ele que nos dá esperança. Nós precisamos ter a esperança viva. Você tem todo o direito de estar cansado. Muitas vezes desanimamos, muitas vezes ficamos nos perguntando: por que comigo? Por que tem que ser assim? Nada dá certo pra mim. Tem dia que nada dá certo, tem dia que tudo dá errado. Meu Deus, o que eu faço? O que eu fiz para merecer isso? Nós precisamos sempre trazer à nossa memória aquilo que nos dá esperança. Falar a palavra de Deus, professar a palavra de Deus. Ele é o autor e consumador da nossa fé. Ele nos dá a fé e Ele consuma a nossa fé. Ele faz com que tenhamos certeza que a fé que temos é a fé que nos levanta todos os dias, é a fé que nos sustenta todos os dias. Então eu gostaria muito que nesses dias difíceis, nesses dias tão cansativos, esses dias em que as pessoas, o mundo está inseguro, triste, cansado, isolado, abatido, que nesses dias você possa se lembrar do Espírito Santo de Deus que está presente em nossas vidas em todas as situações, em tudo que nós fazemos. Ele conhece o que você pensa, Ele conhece o que você sente. Então, quando nós chegamos diante de Deus, fala aqui, assim fixamos os nossos olhos não naquilo que se vê, mas no que não se vê. Pois o que se vê é transitório, mas o que se não vê é eterno. Então, quando nós chegamos diante de Deus, nós precisamos abrir isso para Ele, abrir os nossos corações e falar para Ele: Senhor Jesus, eu me sinto assim, eu me sinto triste, eu estou cansada, eu me sinto oprimida, eu tenho um nó na garganta, minha cabeça dói, minhas costas doem, eu me sinto pesada, eu tenho tido dor de estômago, eu tenho tido dor de cabeça, eu tenho dor no corpo, eu não consigo dormir, ou eu tenho tido muita fome, como descontroladamente, ou eu não tenho apetite, eu me sinto desanimada, eu me sinto cansada. Tem dia que parece que a voz da gente nem sai, e tem dia que parece que a gente está tão estressado, tão cansado, tão desesperado, que a gente fala alto, a gente gesticula, a gente quer atacar as coisas. A gente precisa chegar diante do Senhor Jesus e colocar isso tudo para Ele. Ele é o mestre das nossas vidas, Ele conhece os nossos corações, Ele é o Senhor da vida, Ele nos conhece. Lembra quando eu te falei que a luz entra pela ferida, aquilo que nos dói, é aí que o Senhor Jesus vai trabalhar. Ele é especialista. O Senhor Jesus tem um tratamento
cirúrgico. Ele vai ali no ponto onde nós precisamos, aquilo que nos dói, aquilo que nos afeta, aquilo que nos aflige. Quando nós abrimos isso para Ele, com toda a sinceridade do nosso coração, sabe? Sem a gente ficar com meias palavras, sem a gente ficar com medo de dizer aquilo que a gente sente, quando nós chegamos ali e falamos para Ele, rasgamos o nosso coração, fala: Senhor, é isso que eu estou vendo nesse momento. Eu estou vendo minha família assim, eu estou vendo meu filho desse jeito, eu estou vendo a situação assim, os boletos estão chegando, eu não sei o que eu faço, o meu filho não tem mais jeito. Não, a gente fala o contrário disso. Senhor, hoje o que eu estou vendo é isso, mas eu vejo tudo de melhor acontecendo na minha vida. Eu vejo meus filhos com saúde, eu vejo a minha família reconstruída, eu vejo a minha família com saúde, eu vejo as minhas contas em dia, eu vejo um emprego novo, que o Senhor está abrindo portas para mim. É isso que a gente precisa trazer, e isso é trazer a esperança, trazer à memória aquilo que nos dá esperança. É isso que nós precisamos todos os dias, trazer esperança aos nossos corações, esperança às nossas almas, e só o Senhor Jesus pode nos dar essa esperança que tanto precisamos. Porém, nós precisamos nos lembrar que diariamente nós precisamos buscar. E quando eu falo diariamente nós precisamos buscar, é assim... nós precisamos dos nossos momentos de oração, reservar um momento em que nós ficamos quietos em nossa casa e abrimos os nossos corações e falamos aquilo que precisamos, aquilo que pensamos, aquilo que sentimos. Porém, nós precisamos aprender a andar em espírito de oração. A nossa vida, o nosso caminhar, o nosso dia a dia precisa ser em espírito de oração. Tudo aquilo não é a gente sair andando, orando pela rua, falando, aí as pessoas olham e falam: nossa, o que será que está acontecendo com essa pessoa que está falando sozinha? Não, mas é no seu íntimo, ali no seu interior, você estar em contato direto com Deus, que é o autor da sua vida, que é o consumador da sua fé. É isso que nós precisamos nesses dias. Nós podemos ficar cansados, mas nós não vamos ficar abatidos. Às vezes ficamos até abatidos de corpo. Na quarta-feira, a minha voz nem saía, eu não conseguia nem falar. Estava com uma dor na mão, assim, que eu estava até passando mal, de dor na mão. A mão fazia doer meu corpo inteiro. E eu estava desanimada fisicamente, cansada mentalmente. Porém, o nosso espírito é todos os dias vivificado pelo Espírito Santo de Deus. Olha que maravilha, ter o Espírito vivificado, cheio de vida, soprado pelo Espírito Santo de Deus. E é isso que nós precisamos buscar. Não podemos perder isso de vista. Então, eu quero que você se lembre dessa palavra, eu quero que você guarde essa palavra no seu coração, que nós podemos muitas vezes ficar desanimados, cansados, abatidos, somos pressionados, somos oprimidos por muitas coisas, muitas informações chegam, pra gente, a gente às vezes fica até confuso do que a gente deve acreditar, do que a gente deve fazer, mas o Senhor é a nossa esperança, Ele é a nossa vida, Ele é o autor da nossa vida e Ele é o consumador da nossa fé. Por isso, nós precisamos fixar os nossos olhos naquilo que nós não vemos, naquilo que é eterno, que é o nosso espírito, naquilo que é vivificado pelo Espírito Santo de Deus. Em nome de Jesus, que toda essa palavra possa trazer vida e frutificar em seu coração e possa facilitar os seus dias difíceis, dias confusos, dias em que muitas vezes a gente quer ficar quieto dentro de casa, ao mesmo tempo a gente tem muita vontade de sair de casa, dias em que às vezes a gente não sabe nem o que pensar, a gente não sabe como vai ser, dias em que a gente vê tanta coisa, lê tanta coisa. Evite ficar lendo muitas informações, muitas coisas que trazem confusão, desesperança. Evite falar coisas que deixam as pessoas confusas, desesperançosas. Mas fale daquilo que traz esperança e traga ao seu coração, à sua mente, para a sua alma, para o seu espírito, para o seu corpo, aquilo que nos dá esperança, que é a vida, que é
o sopro de vida do Senhor Jesus nas nossas vidas. Amém? Eu espero que essa palavra tenha encontrado um lugar no seu coração e que vá fazendo efeito durante a semana e que você possa ministrar às pessoas que você convive, que você mora, e que essa palavra faça com que você entenda que o Espírito Santo de Deus, entenda não, que você sinta que o Espírito Santo de Deus é presente em sua vida em todos os minutos, em todos os segundos do seu dia. Vamos orar. Nós temos alguns pedidos de oração e eu quero nesse momento que você se lembrar de alguém aí da sua família, alguém que tenha pedido oração para você, que você se lembre. Por questão de doença física, alguém que esteja deprimido, desesperado, desempregado, alguém que esteja precisando de oração, de consolo, de conforto. Esse é o momento, porque Ele é o nosso Deus, Ele é o nosso Pai, Ele é o Consolador, Ele é o Protetor, Ele é o nosso Cuidador. Então, se você tem aí alguém que precisa de oração, se você está nesse momento precisando de oração, coloque diante do Senhor, porque se nós estivermos nele e a palavra dele em nós, tudo que nós pedirmos será feito. Nós vamos orar pela Cássia, pelo Gilberto, pelo José Rocha, que já está em casa, se recuperando, pelo Ivo, pelo Elinho, pela Juliana Baldo, que vai passar por uma cirurgia na mão, e pela Kathleen, gravidez da Kathleen, bebezinha da Kathleen, que Deus possa nos abençoar. Coloque aí diante do Senhor agora a sua família, a sua vida, a sua saúde, a vida daqueles que você sabe que precisam de amparo, de cuidado e de proteção do Senhor nesse momento. Senhor Jesus, nos colocamos diante de Ti, porque nós sabemos que o Senhor é o único capaz de resolver os nossos problemas, de cuidar das nossas vidas. O Senhor é o Deus Todo-Poderoso que nos criou e que toma conta de nós, todas as coisas, e tem um propósito em tudo que faz. Nós colocamos agora as pessoas que precisam de uma ajuda, de um auxílio do Senhor, pessoas que estão precisando de saúde, de amparo, de consolo, de conforto, as pessoas que estão precisando de um emprego, que o Senhor abra as portas. Pai, cuida de nós precisamos do Senhor, nós não podemos fazer nada sem a Tua força, sem a Tua ajuda, sem o Teu auxílio. Cuida de nós, endireita os nossos passos, cuida dos nossos corações, abre os olhos dos nossos corações para que nós possamos reconhecer a presença do Senhor em nossas vidas todos os dias. Cuida de nós, cuida daqueles que nós amamos, preserva as nossas vidas e muito mais que isso, dá, Senhor, aos nossos corações a alegria da Tua presença todos os dias, em todos os momentos que nós passarmos. Que todas as nossas dificuldades, as nossas ansiedades sejam colocadas diante do Senhor, que possamos fazer a nossa parte te buscando entender aquilo que o Senhor tem para nós, aquilo que estamos fazendo aqui, e que possamos viver a vida do Senhor aqui nessa terra. Em nome de Jesus te agradecemos e te pedimos que o Senhor traga em nossos corações esperança, em nome de Jesus, amém. Agradeço a todos que estão aqui presentes, eu fico muito emocionada de trazer essa palavra. Hoje tive dificuldade em falar, porque essa semana não foi uma semana fácil, foi uma semana muito confusa, uma semana de muitos pensamentos, de muita reflexão. Mas no momento que eu estava mais desesperada, humanamente falando, eu pedi a Deus que me desse uma resposta, e no dia seguinte Ele me abençoou e com uma resposta muito clara, né? Exatamente do jeito que eu pedi. Então é isso, quando nós colocamos diante de Deus, né, de coração aberto, rasgado mesmo, aquilo que nós precisamos, aquilo que nós sentimos, aquilo que nós estamos passando.
Ele nos atende e Ele nos responde, porque Ele nos conhece melhor do que ninguém. Então, quero deixar esse registro aqui. Foi muito difícil encontrar palavras, não tropeçar nas palavras, porque assim, essa semana parece que foi uma semana longa, mas que muita coisa se resolveu a partir do momento que eu entendi que o Senhor Jesus estava ali naquela causa, estava ali comigo e Ele trouxe paz no meu coração. Por mais que a situação estivesse difícil, eu falava, tudo bem, né? Porque a situação está fora, mas o Espírito Santo de Deus está em nós, habita em nossos corações. Que você tenha uma boa noite para sua família. Domingo nós teremos um culto ao vivo às 19 horas, mas que nessa noite o Espírito Santo de Deus possa trabalhar no seu coração, que amanhã você tenha um dia abençoado na presença de Deus, que o Senhor Jesus te acompanhe em tudo que você fizer. Abençoe sua família, abençoe seus filhos e domingo estaremos de volta às 19 horas. Beijo, gente, fiquem com Deus.